Nos Estados Unidos, diversas famílias estão processando na justiça as principais plataformas de redes sociais digitais por uma série de casos de abusos sexuais, transtornos alimentares e até suicídio. E as principais vítimas são crianças e adolescentes. Em uma audiência, senadores republicanos e democratas se uniram para questionar os donos das plataformas por não configurarem mecanismos que protejam as crianças contra os perigos, colocando o lucro acima de tudo. Isso porque em 2021, uma ex-funcionária do Facebook vazou dados que denunciavam o conhecimento dos donos da empresa sobre o mal que a plataforma faz a jovens e a crianças. Nessa audiência, o propósito era criar projetos de leis que protejam as crianças que estão expostas nas redes. E estiveram presentes 5 empresas, entre elas Evan Spiegel, da Snap, e Shozi Shell, do TikTok. Com a falta de consenso entre os senadores e as grandes empresas em aprovar uma legislação federal, alguns estados promulgaram leis para o seu governo local, mas foram contestados pelas Big Techs. O argumento é que as leis se contradizem e defendem que haja uma legislação que alcance todo o país. Por outro lado, há quem teme que essas novas leis censurem direitos civis de liberdade de expressão. Zuckerberg se dirigiu às famílias que perderam seus filhos e disse: "Sinto muito por tudo que vocês passaram." Spiegel foi questionado pelas famílias cujos filhos morreram por overdose, onde supostamente foram vendidas pela plataforma. Ele respondeu: "Lamento muito que não tenhamos conseguido evitar essas tragédias." Muitas ações judiciais foram movidas pelas famílias e outras pelos próprios jovens. Centenas de processos individuais se tornaram ações coletivas em tribunais federais e estaduais. Há milhares de casos de crianças que tiraram a própria vida ao sofrerem bullying nas redes. Tem também as crianças que participam de desafios em jogos que envolvem asfixia, overdose de drogas e consumo excessivo de bebidas. Há centenas de casos de aliciadores sexuais, crianças que sofrem distúrbios alimentares, depressão e crises intensas de ansiedade. O advogado Matthew Bergman, que é fundador do Centro Jurídico para Vítimas de Mídias Sociais, atende cerca de 2.500 famílias que já tiveram vítimas de tragédia. Ele diz que as alegações das famílias é que as plataformas são viciantes e que as empresas expõem conscientemente crianças e adolescentes a conteúdos, a produtos prejudiciais. Além disso, a dependência nas redes sociais acontece de forma intencional, porque foram projetadas para o uso compulsivo e excessivo. Bergman ainda reitera que as plataformas foram inspiradas em técnicas comportamentais e neurobiológicas usadas em máquinas de caça-níqueis, exploradas pela indústria do fumo. Incorporaram deliberadamente em seus produtos uma série de recursos de design destinados a maximizar o envolvimento do jovem para gerar receitas publicitárias. Eles sabem que as crianças estão em um estágio de desenvolvimento que as deixam particularmente vulneráveis aos efeitos viciantes desses recursos. Mesmo assim, eles miram seus esforços nas crianças em busca unicamente do lucro. Os executivos terão de testemunhar sob juramento e explicar como que lucram com as plataformas. E detalhe, eles não permitem que seus próprios filhos as usem. Também acusaram as empresas de saber que seus produtos podem causar danos aos jovens, mas não alertaram e nem forneceram qualquer instrução para a segurança. As indicações de idade mínima e a presença de um familiar maior é insuficiente, eles sabem disso. As plataformas promovem um tipo de comparação de aparência entre corpos, gerando uma sensação negativa para a criança, que as redes facilitam espalhar material com sensualidade, abuso sexual e exploração emocional e sexual de crianças. Os danos causados dependem da plataforma, mas todas exploram as crianças e os adolescentes, com as palavras das famílias nas audiências. Mais de 40 estados e 140 distritos escolares, além de sistemas hospitalares de todo o país, têm acusações parecidas. O maior problema contra as redes sociais nos Estados Unidos é a seção 230, uma lei federal que deu uma certa imunidade às plataformas, isentando-as de responsabilidades causadas por terceiro. Essa lei foi aprovada em 1996, num contexto em que as redes sociais não eram popularizadas. Os republicanos e os democratas já tentaram derrubar, mas até agora não conseguiram.